Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Pra estreia dele, Douglas Costa, né, que há pouco tempo, relativamente pouco tempo, foi apresentado pelo Grêmio, né, vindo da Europa, muito tempo sem jogar. O último jogo que ele se apresentou lá no Bayern foi contra o Tigres, né, na final do Mundial de Clubes, né. Enfim, é um bom tempo sem atuar, e mesmo naquele jogo ele jogou, sei lá, cerca de 20 minutos, 30 minutos, né, não mais do que isso. Então, assim, fica uma expectativa gigantesca para o que vai fazer o Douglas Costa. Mas eu te coloco uma problemática nessa situação, tá? Porque o Grêmio viajou, viu, pessoal? Porque essa é a lista de relacionados para o esporte. E a princípio, se nada acontecer, será também essa lista de relacionados para o Cuiabá. A menos que se tenha alguma baixa, né? Mas vai ter essa mesma lista de relacionados. O Douglas Costa ele vai começar fora de casa contra um Sport e depois vai enfrentar esse perrengue do gramado do Cuiabá, né? Então, assim, eu já te coloco essa problemática aí. Eu já acho que não também. Sendo bem sincero, eu acho que contra o Cuiabá não vai jogar. Só que qual é a questão? Tá? Se o Grêmio tivesse desempenhado bem nessas primeiras rodadas do Brasileirão, a gente não precisaria estar promovendo a entrada do Douglas Costa. E não estou chamando isso de não é exatamente uma coisa precoce. Mas me parece muito mais precisamos dar uma resposta rápida, a gente precisa botar o melhor que tem de uma vez, porque o planejamento não saiu como a gente esperava. E eu acho que quando as coisas ficam atropeladas, a tendência é criar uma bola de neve, as coisas não darem muito certo. Por que estou falando dessa bola de neve? Porque a partir do momento que tu tem um time que está desesperado por pontuar, porque vacilou contra o reserva do Ceará e vacilou contra o time alternativo do Atlético Paranaense, que estava testando uma nova formação ali, que a gente sabe... não é necessariamente o time reserva do Atlético, mas os caras que vinham sendo titulares estavam no banco nesse jogo. Eles estavam testando uma coisa nova e ganharam do Grêmio. Parabéns pra eles, mérito deles também. Mas a gente sabe que o Grêmio poderia ter desempenhado muito melhor nessas partidas. Por causa dessa necessidade de resposta, aí tu acaba colocando um Douglas Costa pra estrear contra o Sport, por exemplo, tá? Aí ele vai bem, daí, vamos colocar ele titular contra o Cuiabá. E aí é no Dutrinha. E o gramado do Dutrinha é complicado. E o Douglas Costa tem histórico de lesão. E aí daqui a pouco tu coloca o cara pra jogar ali porque tu precisa fazer o resultado e acaba perdendo o cara por mais jogos. Então, é essa bola de neve que eu tô dizendo que poderia ter sido evitada se o time do Grêmio tivesse feito um planejamento um pouco mais... Não é planejamento, né? Eu não sei se essa palavra é certa, mas se o time do Grêmio tivesse desempenhado melhor nessas rodadas iniciais do Brasileiro. Só que se a gente vai levar a sério o campeonato, a gente não pode ficar perdendo ponto por besteira, sabe? E quando eu digo besteira aqui, é muito porque o Grêmio se perdeu no sua própria forma de jogar. Não tô dizendo que do outro lado não tem um time que tenha interesse em ganhar, não tô dizendo que o time adversário não tenha organização para ganhar do Grêmio. Só que a gente sabe que contra o reserva do Ceará e contra o alternativo do Atlético Paranaense, o Grêmio poderia sim ter vencido as duas partidas. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, agora a gente tem um jogo contra o Sport e contra o Cuiabá, que nada contra as instituições, mas são times inferiores ao que o Grêmio tem. Só que o Grêmio agora se coloca numa obrigação de fazer esse resultado e vai ter que colocar o melhor à sua disposição. E daí vai lá e promove um Douglas Costa. Quão mais tranquilo, muito entre aspas tranquilo, seria se o Grêmio tivesse ganhado agora nessas duas primeiras rodadas do Brasileirão, fosse com o time titular para Sport e Cuiabá sem o Douglas Costa, e a promoção da estreia dele seria na semana que vem contra o Santos na Arena. O quão mais tranquilo seria isso? O quão mais tranquilo seria ele não ir para essa viagem, continuar fazendo os trabalhos que ele tá fazendo? Sim. É claro que eu tô ansioso também para ver o Douglas Costa, e eu sei, ele ganha muito dinheiro, não dá para ficar também, porque tem que preservar o jogador, porque ele ganha muito, ele tem que jogar. Eu entendo tudo isso e eu levo tudo isso em consideração, eu tô ansiosíssimo para ver o Douglas Costa em campo. Eu só fico um pouco chateado e preocupado quando as coisas não saem exatamente como parece que o clube gostaria que fossem. Porque dentro do plano que o Grêmio tinha, deveria ter ganhado essas duas rodadas iniciais. Mas é futebol, não tem como ter essa certeza. Eu sei, mas ao mesmo tempo, tu não pode perder para times que tu... É uma frase que o Mário usou na jornada contra o Ceará. Que ele falou, jogos vencíveis tem que vencer. Jogos vencíveis tem que vencer. E os dois jogos iniciais eram jogos vencíveis. Não dava pra ter vacilado. Sim. E o Grêmio se perdeu muito no seu próprio futebol. Repito, não tô dizendo que do outro lado não tem um time organizado pra isso. Mas a gente viu
com o desempenho do time em campo e percebeu que o Grêmio se perdeu muito por déficit próprio. E aí isso incomoda muito. Então fico ansioso para ver o Douglas Costa, mas ao mesmo tempo tenho um pouco de medo dessa bola de neve que está se criando. Isso que tu viu foi um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, da 1 até as 3 da tarde. Se tu gostou, deixa o teu like agora e te inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho.